Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa Irmão de Luz. Que bom vê-los aqui, que bom que todos chegaram até aqui. É muito bom ver rostinhos novos também aqui na casa, fico bem feliz. Passar uns recadinhos bem importantes, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então tá. A gente vai ter dia 16 de setembro nosso café colonial. Então a gente está passando um caderninho por aí, pedindo ajuda, né? Quem quiser contribuir com algum prato, algum item para o café mesmo, que sempre é muito saboroso, quiser fazer essa doação, será muito bem-vinda. E quem quiser também adquirir os tickets, né? Podem procurar a gente está vendendo, ajudar também na divulgação, nas redes sociais, convidar amigos, familiares, né? Para estar vindo aqui nos prestigiar no dia 16. E a gente precisa, através dessa venda dos tickets, desse café colonial também, arrecadar, né, recursos para as nossas outras ações. Então a gente vai ter dia 12 de outubro uma confraternização com as crianças, que é o Dia das Crianças, né? Então a gente já está se organizando financeiramente com a equipe de trabalho para isso. Então é muito importante a participação de todos no café e ajuda também, quem puder, tá bom? Legal, gratidão. Então, pessoal, hoje a nossa palestra, ela tem um tema muito discutido já aqui na casa, a gente já falou sobre isso em alguns outros momentos, mas é um tema que eu acho de muita relevância e sempre traz alguma coisa para a gente aprender, né? Honrar pai e mãe. Então, vamos iniciar, silenciar os nossos corações, deixar as coisas do mundo lá fora, se conectar com toda essa equipe espiritual que está aqui hoje, nos auxiliando por completo. Pedir, né, que toda essa energia seja irradiada em todo o nosso corpo, nosso espírito, nos entregar a esse momento. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai a par casas mãos de luz, abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz. A paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, que assim seja feito em teu nome, através de teu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada. Ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão, a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja, glória a Deus. Que assim seja. Muito bom, pessoal. Hoje, esse tema é um tema que para mim foi muito importante fazer, né? Quando a gente vai escrever uma palestra, o primeiro que aprende somos nós, né? Para depois a gente passar aqui para vocês. E tem uma presença especial aqui, que é a minha irmã, que veio hoje aqui visitar a Casa Irmãos de Luz, que vai compartilhar também muito desse aprendizado. E podem ter certeza que tudo que eu vou ler aqui para vocês é algo que primeiro me tocou e que primeiro eu ainda também estou nessa caminhada, aprimorando, aprendendo, tentando lidar com isso na minha vida, né? E hoje eu quero passar aqui um pouquinho para vocês, para a gente estar junto nessa caminhada e aprender também, né? Bom, Kardec, ele trata, desde o capítulo 11, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o tema das relações humanas, né? Para quem acompanha, faz o estudo aqui. No capítulo 15, ele destaca muito a importância do relacionamento com os nossos pais. É um capítulo muito enfatizado nisso. Ele traz muitas referências a passagens bíblicas, como os evangelhos de Marcos, São Lucas e São Mateus, que são grandes evangelistas, né? Quem teve a oportunidade já de ler essas passagens, né, esses evangelhos, ele traz muito a referência, né, de Jesus
falando sobre os pais, honrar pai e mãe. E aqui a gente vê a importância, né, como Kardec trazia as citações bíblicas e as passagens da vida de Jesus. A gente vê a importância da gente se apropriar também da Bíblia, né, da gente ler à luz do Espiritismo. Sem muito extremismo, né, e sem levar tudo no sentido literal, sempre interpretando. E como é bom estar aqui, né, tendo esse conhecimento do Espiritismo, porque a gente vê de uma outra forma, de uma outra interpretação, né? Então, Jesus, ele falava de uma maneira onde ele valorizava muito o que Moisés trouxe, né, no Antigo Testamento, falando, né, sobre o honrar pai e mãe. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Nós sabemos, irmãos, que no seio familiar é o local mais apropriado que Jesus, que Deus, né, faz para que a gente venha vivenciar as nossas experiências na carne e passar pelas nossas vicissitudes, né, as nossas mazelas aí. Lá no plano espiritual, um planejamento reencarnatório é traçado. Quem faz esse planejamento reencarnatório é Deus e sua equipe espiritual. Nós, como espíritos imperfeitos, não palpitamos, né? Nós só ouvimos e seguimos o que é planejado para vir aqui e cumprir, né, a nossa missão. Tudo é orquestrado por Deus e essa equipe espiritual. Sempre o objetivo final é a nossa evolução moral. A gente caminhar no caminho da evolução moral. Esse é o principal objetivo. E vivenciar isso na carne, né, é o mais importante. Então, a gente desce com esse objetivo. Para isso acontecer, Deus usa, então, o seio familiar, nos coloca nesse ambiente, né? E aí vem uma reflexão muito importante. Por que o seio familiar, né? Porque a gente estava falando. É fácil você amar uma pessoa que você convive ali, não convive, que você vê uma vez, que você vê de vez em quando, que não está ali no teu dia a dia, né? Comparo muito com os relacionamentos, né? Casamento, né? É fácil você, ali quando você está namorando, vendo uma vez por semana, tá tudo ok. Vai conviver com a pessoa todo dia, né? Vai todo dia ter aquele contato, ver as imperfeições, ver né, passar pelos momentos difíceis, ver as dificuldades, os comportamentos que às vezes não são tão bons, e todos nós temos esses comportamentos que não são tão bons, é fato. Então, por isso que a gente está ali, família para isso, para nos testar, na verdade, né? Então, é por isso que a gente vem nesse seio familiar. Quando a gente é forçado a viver nesse convívio, é aí que Deus vai tirar realmente ali a nossa capacidade de passar por aquilo e pelaquela prova, né, de conviver com aquela pessoa. E por isso que às vezes, muitas vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um cunhado, uma cunhada, né, um primo, aquela coisa toda. E aí, né, tendo contextualizado isso, para vocês entenderem, né, o papel da família, por que, né, a família é usada como esse palco, vamos dizer assim, para toda essa nossa evolução, eu vou trazer aqui o que Kardec evidenciou ali no livro dos Espíritos, né, e que também está lá em São Marcos e Êxodo, São Marcos capítulo 10 e Êxodo capítulo 20, tá? Onde fala, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e honrará teu pai e tua mãe. Em Êxodo, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor te dá, teu Deus. Então, aqui são as duas passagens que estão aí no Antigo Testamento. Tendo essas frases como as nossas máximas aqui, a gente escuta muito, e eu já falei muito isso, tá? Eu já falei isso. Mas meus pais foram péssimos comigo, eu nunca fui amada, fui negligenciada, meu pai e minha mãe davam atenção mais para o meu irmão, minha mãe me abandonou, minha mãe dava valor mais para o trabalho e não dava valor para mim, eu não tive pai, eu não tive mãe. Várias frases que a gente escuta por aí, e eu já disse uma delas. Acontece que quando a gente faz esses tipos de declarações, a gente, na verdade, está fazendo acusações. E quando a gente acusa, a gente ocupa um papel de ingratidão e de desrespeito com os nossos pais. Isso foi muito forte para mim. Quando eu fui montar aqui, estudar, para mim foi muito... Até me emocionei, assim, na hora de escrever, né? Porque a gente para pensar, realmente,
né? Quanto eu me fiz, né? Me tomei como desrespeito. Todos aqui somos filhos, certo? Todos aqui têm pai e têm mãe, né? Podem não estar mais presentes, podem ter partido para outro plano, alguém pode não ter conhecido, foi adotado, enfim, mas todo mundo tem pai e tem mãe aqui. Todos aqui nós temos uma mochila que a gente carrega nas costas do pai e da mãe. Tinha uma terapeuta minha, e não é a Lu, mas que falava assim: Karine, ninguém passa ileso por pai e mãe. Ninguém. Todo mundo vai dar aquela vai ter seus machucadinhos. Todo mundo. Quem aqui não tem absolutamente nada que atire a primeira pedra, né? Por quê? Porque os nossos pais são figuras humanas como nós. Sério, eu achei que meu pai e mãe fossem outras criaturas. São humanos, gente. São humanos como nós. Foram crianças como nós, já dizia Renato Russo, né, naquela música. Já viveram como nós, né? E são imperfeitas e comuns como cada um de nós aqui. Imperfeitas. O que acontece muito quando a gente para refletir, né, nisso, é que a gente tem duas mãos, né? Essa mão aqui, falando da relação com pai e mãe, né? A gente foca muito naquilo que nos faltou. A gente coloca um peso, tanto peso aqui no que nos faltou, a gente olha tanto aquilo que a gente não teve, a gente se compara tanto, mas fulano teve isso, ciclano, faltou isso, faltou. A falta pesa muito. Mas quando a gente para olhar nesse outro viés, nesse outro lado, aqui a gente tem uma coisa chamada vida. Né? Vida, eles deram a vida. Então, automaticamente isso aqui deixa de ter o peso relevante, porque isso aqui é maior, gente. O que é maior que a vida que Deus nos dá? O quê? Absolutamente nada. A vida, nós estudamos o Espiritismo, sabemos que é o nosso maior dom, inviolável, é a vida. A vida é o nosso maior bem. Faz sentido? Até aqui? Essa postura de ingratidão é o que nos infelicita, quando a gente fica muito aqui, no que falta, e não olha o bem maior que é a vida. O que nos aconteceu, o passado. E aqui vai pesando e você não consegue mais enxergar. Isso é natural. A gente vê muito por aí, né? Como eu disse, já estive nessa postura, né? O que acontece? Automaticamente, se eu me coloco na posição de ingratidão, por não dar valor a essa questão aqui, que é a nossa vida, e focar aqui no que nós não temos, a gente se coloca numa postura de ingratidão com Ele lá em cima, com Deus. Se eu sou ingrato à vida, eu sou ingrato a Deus. E aí a dívida é um pouquinho maior, né? É essa postura que eu assumo de ingratidão com Deus. E aí, entramos numa frase muito importante. Só existe cura quando a gente olha com gratidão para as coisas que nos aconteceram. Tem um viés, uma linha tênue muito grande disso aqui. Não é o meu objetivo entrar aqui em questões, né? Hoje a gente vai trazer uma junção aqui de espiritismo, né? Vamos trazer um pouquinho de Bert, mas principalmente as máximas de Deus, de Jesus, aquilo que ele trouxe para a gente, né? Mas até aqui é muito importante a gente entender isso. Onde você está colocando o teu foco? Você foca naquilo que te faltou? Ou você foca e olha para a vida que foi te dada pelos teus pais? Quando a gente chega lá no plano espiritual, né? Parte para outro plano, e a gente passa o nosso período lá, quando a gente está se preparando para reencarnar, a gente pede só uma coisa. Nós, como espíritos imperfeitos. Que é o que a gente também pode pedir, né? Porque o resto a gente não tem essa condição, a gente não tem essa evolução, né? É só isso que a gente pode pedir. Quanto mais evoluído o nosso espírito for, quanto menos imperfeito, mais talvez a gente possa palpitar. Mas enquanto a gente estiver nessa condição aqui, né? Que nós estamos de espíritos imperfeitos, não palpitamos. A única coisa que a gente pede lá em cima, e que a gente pode pedir, é voltar, é nascer. A gente quer nascer de novo para viver e expurgar o que a gente precisa expurgar. Então,
Deus, com a ajuda dos nossos pais, eles nos dão aquilo que nós precisamos para voltar para essa terra, que é a vida, o sopro divino da vida. E cumprir, né, a nossa missão. A partir do momento que você chega nessa terra, automaticamente você já não tem mais que cobrar nada dos seus pais. O que eles precisavam te dar, eles te deram. Certo? A vida. Você não pode se colocar eles numa posição de devedores a você por alguma coisa. O bem mais precioso lhe foi lhe dado, a vida. Eles, pai e mãe, cumpriram com o seu papel. Tá? Eles cumpriram com o seu papel. Então, aí também já é outro tapa na cara, né? Quando eu fiz isso aqui, já montei, já levei já deu uma balançada, né? Mas essa é a máxima. Caso seus pais, irmãos, tenham lhe abandonado, mesmo assim, eles cumpriram o papel deles. Se você, né, é um filho que nunca viu o seu pai, ou a tua história, você foi adotado, você foi doado, enfim, teu pai e tua mãe cumpriram o papel. Honre e agradeça a eles. Por quê? Porque eles poderiam ter te abortado. Poderiam ter escolhido não ter você. Era uma escolha? Um livre-arbítrio? Poderia ter acontecido. Mas eles não tiveram essa postura. Então, quando a gente chega aqui, mesmo em casos de abandono, o papel deles foi cumprido. Deus vai dar um jeito de prover tudo que você... Vai dar um jeito, né? Ó Deus, sempre dá um jeito. Deus, ele vai colocar pessoas e situações e maneiras que vai prover as coisas na tua vida. Deus vai te auxiliar. A gente escuta tanta história, né, gente? De pessoas que foram adotadas por famílias tão maravilhosas, tão amorosas, né? Que são pais maravilhosos. A gente tem muitas histórias por aí. Deus, ele sempre dá um jeito. E não só numa adoção. Às vezes você não é adotado. Mas de alguma maneira Deus proverá na tua vida para que você caminhe com as tuas próprias pernas. Porque agora, como eu disse antes, é você e Deus. É você e Deus. Bom, continuando, né? Voltando ali só no capítulo 15 do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O mandamento, Kardec diz, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e o amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever mais ao seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda a um próximo. Ou seja, se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu tenho que amar meu próximo, se eu tenho que perdoar, se eu tenho que ter benevolência com o próximo. Quando eu digo próximo, é todos. Por que eu não vou ter essa postura com meu pai e com minha mãe? Por que Deus iria separar isso? Quando eu digo próximo, são todos. E aí, quando a gente olha para a figura de pai e mãe, esse amor e respeito, ele aumenta. Ele precisa ser, né? E aí Deus traz muito o honrar. Continuando Kardec. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe, como eu disse, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Lembra quando eu comentei se a gente é ingrato à vida, a gente é ingrato a Deus? Deus é justo. Se eu sou ingrata a Deus, só isso que a gente diz, né? Deus é justo. Deus, ele vai, né, olhar com rigor, sendo muito justo a esse comportamento. Fica aqui, né, também a reflexão. Virando. Em relação à nossa dor, pelas vezes que nos faltou, né, e aí voltando muito àquela questão de que todo mundo
passou por alguma situação, algumas situações mais complicadas, dolorosas, de abandono. Essas situações doem muito. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não, né? Ai, tudo certo, né? Não, e a gente sabe que dói, isso dói muito. Kardec, ele salienta no item 3 do capítulo 15, do 6º parágrafo. Aqui eu vou citá-lo. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos, o que deveriam ser. Mas cabe a Deus puni-los. E aí a gente quer se colocar naquela figura de que eu tenho que punir meus pais porque eles me fizeram. Você é Deus? Você não é Deus. Cabe a Deus fazer isso. E os seus próprios filhos. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles próprios e os pais, ambos, precisavam passar por aquela situação. E se estão passando por essa situação, Deus permitiu. Deus é justo. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com bem, ser indulgente para as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quanto mais essa obrigação não seria maior em relação aos pais? É o que eu disse para vocês antes. Kardec disse dessa. Se a gente tem que fazer tudo isso pelo outro, por que isso é diferente com o pai e com a mãe? Isso é forte. Os filhos devem tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer-se que todo procedimento repreensivo em face dos estranhos é ainda mais em face dos parentes. Fecha Kardec. Bastante reflexivo aqui. A gente já estudou aqui na casa, irmãos, que foi citado várias vezes, né? A gente vê aí situações em que o pai foi abusador de um filho numa vida passada, o pai matou aquele filho na vida passada, aconteceu algumas coisas, enfim. E a gente vê, e aí a gente percebe muito, né? E pode acontecer, e outras situações também, desse mesmo pai voltar, né, com aquele filho para um resgate, ou aquele filho voltar sendo o pai dessa vez, desse espírito, né? Então, de alguma maneira, o resgate ele vai acontecer. Se eu estou com aquele pai e com aquela mãe, existe aquele motivo. E muitas vezes o ligamento ali, muitas vezes, a maioria, né, é por uma dor que existiu. Por algum erro, por algum tropeço, por algum machucado que ficou lá e que precisa ser resgatado ali. Então, você precisa perdoá-lo através desse, e amá-lo, né, através desse laço de sangue, é uma oportunidade. Todo mundo consegue? Não. Nem todo mundo consegue. Sai dessa vida e não conseguiu. Mas a gente que tem agora essa compreensão e essa luz, pode fazer diferente, né? E citando também aqui Emmanuel, que eu achei muito interessante, porque ele diz, e aqui ele traz num livro chamado Antologia Mediúnica, capítulo 5, com o título Mãe. Honrais pai e mãe, a lei te determina assim: não te esqueça, porém, que por 9 meses, antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo entre o devotamento materno e a lei divina. Que lindo isso. Né? Isso aqui ele fala muito mais da mãe, claro, né? Mas como é lindo esse papel que a mãe traz, né? É maravilhoso, assim, me tocou bastante também, né? Então, não te esqueça que por 9 meses, antes que os outros te vissem a face, que o mundo me visse, me reconhecesse como ser humano nessa terra, era um segredo entre Deus e o divino, né? E essa mãe, esse espírito que estava vindo para cá. Olha que especial isso, né? Olha que divino, eu achei muito, muito, muito bonito. E como eu comentei com vocês, eu sei que é muito dolorido o processo do perdão. Eu passei pelo processo do perdão, passo até hoje pelo processo do perdão. A cura é um período longo, doloroso, haja terapia, haja vir aqui na casa, estudar, buscar, Ho'oponopono, todo dia.
Não é fácil, gente, não é fácil. O processo de cura não é fácil. E aqui eu vou referenciar Bert Helling agora, que é o estudioso das constelações sistêmicas. Quem tiver oportunidade, a Lu já citou ele aqui, quem tiver oportunidade, não conhece, buscar, ele traz bastante sobre isso, né? A gente precisa ocupar o nosso lugar de força. Nós somos pequenos. E aí volta, lembra, quando pensar em pai e mãe, lembra dessa figura aqui que eu mostro para vocês das mãos, né? Mão da falta, a mão da vida sem dar valor, né? Então a gente precisa se colocar num papel de força. A gente é muito menor. Nós somos pequenos em relação aos nossos pais. Nós precisamos nos colocar nesse papel. Muitas vezes a gente quer se colocar muito acima. E era o que acontecia comigo. Muitas vezes eu queria me colocar inconscientemente, acima dos meus pais, acima da minha mãe, acima do meu pai, me colocando como maior, como se eu fosse maior que eles, né? E acreditem, meus irmãos, o saldo nessa conta sempre será devedor do nosso lado, não do lado deles. Sempre. É matemática. Eles vieram antes para que eu pudesse vir agora e vir depois. Minha mãe, aqui eu vou dar um exemplo da minha mãe, que para mim não existe outro exemplo maior. Minha mãe engravidou de mim, ela ia fazer 16 anos. Ela era uma adolescente, insegura, com medo. Todo mundo conhece um adolescente de 16 anos aqui? Né? Tudo bem que naquela época a minha mãe tem 45 anos, né? A cabeça, né? E ela não hesitou. Ela me trouxe a esse mundo. Ela decidiu me trazer a esse mundo. Para mim, esse é o maior exemplo de que eu devo tudo, né, a ela. Ela teve a coragem de dizer sim para a minha vida, para o meu espírito. E me trouxe. E eu estou aqui, na Casa Irmãos de Luz hoje. Muito bom. Complementando ainda a Bert, somos frutos da união dos nossos pais. A nossa formação genética, isso é bem interessante, gente, é 50% pai, 50% mãe. A gente carrega, né, esse meio a meio dos nossos pais e da nossa mãe e do nosso pai. A gente carrega essa energia vital. A gente é muito influenciado por tudo que aconteceu com eles, por tudo que aconteceu com nossos ancestrais, né? A gente traz, né, algumas crenças, principalmente desse sistema que Bert ele denomina como inconsciente coletivo. Então a gente tem, né, hoje aqui a gente percebe, a gente tem esse conhecimento, né, de que, e eu percebia muito isso também quando eu comecei a buscar esse processo de cura, de que muitas vezes a gente repete as coisas, né, tentando honrar o pai e a mãe de uma outra maneira que não é a maneira que Jesus nos pede, que Deus nos pede, né? Então, só para fazer uma contextualização aqui para vocês, tá? Se você, meu irmão, está ainda na postura de vítima, e eu novamente digo para vocês que eu estava nessa postura de vítima, você precisa curar isso. Consulte seu terapeuta e venha na Casa Irmãos de Luz. Estude o Evangelho. Você precisa curar isso. Gente, a gente não quer... Não, a gente vai voltar, né? De fato, já aceitei isso. Mas assim, vamos ter menos débito, né? Vamos tentar resolver. Como diz a Lu, faz uma listinha do que você precisa e já tenta resolver agora, entendeu? Não espera para voltar. Se isso já veio pro teu consciente, tenta resolver logo, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos tentar. Vamos tentar resolver, né? A gente muitas vezes escuta... Ai, mas eu perdoei, Karine, tá tudo certo, mas meu pai lá, eu aqui, não quero ter contato. Eu perdoei minha mãe, mas eu não quero ver ela, eu não posso ver ela, tá tudo... Querido, você não perdoou. Você não perdoou. Não adianta falar que você perdoou, porque você não perdoou. Busque curar isso. Busque, e aí tem inúmeras maneiras que você pode buscar essa cura. Mas se você trouxe para o consciente, já está muito bom. Olhar para os pais e agradecer por tudo que eles fizeram por mim, por você, pela gente, né? Isso é muito importante, né? Fazer isso em voz alta, né? Como eu disse, eu não vou entrar nessa seara, mas quando a gente não tem essa conexão muito do perdão 100%, quando a gente fala da boca para fora, mas o coração ainda está lá com aquela dor, isso reflete muitas áreas da nossa vida. Mas como eu disse, não vou entrar nisso aqui, mas comecem a perceber. Às vezes, a tua vida está com alguma questão na tua carreira, na tua vida financeira,
ou na tua coragem de enfrentar os desafios, ser uma pessoa mais determinada, corajosa, uma pessoa mais desbravadora da vida mesmo. Olhe para a relação com os teus pais. Ela vai dizer muito sobre isso. A relação com os nossos pais diz muito sobre o nosso momento atual, como a gente está nas áreas da nossa vida. Percebam isso e tragam para o consciente. Muito bom. Aqui eu quero trazer para vocês também um textinho, né? Para que vocês reflitam e tentem ouvir isso e internalizar no coração de vocês, assim, né? Que essas palavras elas cheguem e vocês possam fazendo as conexões que vocês precisam fazer e pensando no seu pai, na sua mãe, né? E refletindo mesmo, né? Honre seu pai e sua mãe, mesmo que eles não te correspondam. Ame-os, pois eles são tesouro que a divindade colocou em nossos caminhos. Ame-os intensamente, mesmo que eles não mereçam, pois eles te deram a vida. Pois, como sabemos, eles poderiam ter interrompido, mas decidiram seguir. Não o fizeram. Só por isso vale nosso amor maior e nosso respeito. Agora, se vocês não conseguirem amá-los, pelo menos honre-os, pois Jesus falou: amai pai e a mãe. Não amai pai e mãe. Ele não usou a palavra amai. Ele usou a palavra honrai. Aí está o segredo da coisa. Quando a gente entende essa palavrinha, aí está o segredo das coisas. Eu tomo vocês e sigo agora no meu papel de adulta. Essa é uma frase também, gente, que mudou muito a minha vida, através de muitas ferramentas, inclusive o espiritismo. Me colocar no papel de adulto e dizer que eu não preciso dos meus pais, ali eles não me devem nada, tá tudo certo. Kit a kit. Eles me deram o que eles precisavam me dar e agora eu, como adulta, sigo a minha mochilinha, coloco a minha mochilinha e vou caminhar e fazer a minha vida. Fazer as minhas escolhas, cair, levantar, errar, chorar, ter meus filhos, educar meus filhos, ter a minha família. É isso, é sobre isso. A gente precisa olhar com esse papel de gratidão, importante. Não deixe para outra vida, só isso que eu digo, tem que fazer essa vida agora. Importante. Espero, pessoal, que tenha feito sentido assim para vocês, né? É muito importante a gente fazer essa reflexão. Eu quero dizer para vocês que tem uma oração que tem me ajudado muito. Alguém aqui já ouviu falar no Ho'oponopono? Acho que a maioria, né? É uma prática muito boa. É uma prática de cura havaiana, né? Uma meditação de cura havaiana. A gente pode fazer sempre pensando em determinadas pessoas que a gente quer curar alguma relação. E aqui, essa prática eu usei muito com os meus pais, tá? Então, vou convidar o pessoal aqui da nosso passe, pode ser? Passe coletivo. E eu vou fazer essa oração e depois a gente finaliza com uma oração de fechamento. Eu vou pedir para todos fecharem os olhos. Pensar no seu pai, na sua mãe. Relembrar as palavras que foram aqui ditas. Pensar na palavra gratidão. Pensar na palavra honrar. Meu pai, minha mãe, eu sinto muito por julgar, criticar e culpar você. Meu pai, minha mãe, me perdoe por todas as vezes que eu não te compreendi, por todo o ressentimento que já senti. Eu também te perdoo por tudo. Meu pai, minha mãe, eu te amo, eu amo vocês. Eu amo vocês e aceito exatamente como vocês são. Meu pai,
Minha mãe, eu sou grato por vocês terem me dado a vida, por vocês terem feito o melhor que vocês puderam fazer por mim, com os recursos que vocês tinham e com a capacidade que vocês tinham. Eu agradeço e honro vocês. Agora eu sigo, como adulta, a minha caminhada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos.